Amém? Abre sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Josué 24. O tema da mensagem é tempo de decidir. Eu estava orando a Deus e Deus me deu essa palavra. Obrigado, irmã Andréia. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de decidir. Josué 24. Verso 14. Amém? Amém ou não amém? Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio no Egito. E servi a quem? Ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Porque o ambiente não pode determinar se você é adorador ou alguém da igreja, o que você está vivendo. Porque aqui não era nem para Josué estar falando nesses termos, porque um povo que Deus tirou do Egito passou por várias fases, mas mesmo assim você olha que Deus estava reclamando que tinha deuses estranhos no meio dele. Pastor, Deus estranho é só instrumento de idolatria? Não, querido, tudo aquilo que você coloca na frente de Deus é a quem você adora. Porque está escrito lá, buscar em primeiro lugar o reino. Porque as pessoas vão enfraquecendo porque começa a colocar Deus como segundo plano. E não é isso que Josué estava ensinando, não era isso que Deus estava ensinando a eles. Eles tinham uma jornada e Deus estava tendo sempre que lembrar para ele. Porque é chatão isso, mas infelizmente a Bíblia está cheio de textos que está sempre lembrando o que Deus fez por eles. Porque as pessoas esquecem com uma rapidez muito grande. Muito rápido, porque é só estar no deserto que a palavra números, aquele livro de números, no original aquilo quer dizer tempo de deserto, porque eles passaram aquele tempo de deserto para ter consciência daquilo que Deus tinha feito por eles. Porque quando Deus tirou eles do Egito, o que Deus fez? Mandou que servissem para eles cordeiro assado com ervas amargas. Fala comigo, cordeiro assado com ervas amargas. O cordeiro assado lembrava a terra que Deus ia dar e as ervas amargas da onde eles saíram. Então, de vez em quando, Moisés tinha que botar ervas amargas na caixa d'água para eles beberem água amarga. Para quê? Para lembrar da onde Deus tirou. Porque o ser humano tem uma mentalidade muito estranha, sabe, querido? E Deus aqui tem que falar com ele. E vou te falar, tu olha para o texto, na parte final, Josué já estava falando para ele, você é o seguinte, vocês escolhem quem vocês vão servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque nem eu, nem ninguém, nem pastor, ninguém, nem Espírito Santo, nem o Senhor Jesus, nem o Senhor Deus, ninguém pode decidir por você. Ninguém. Então, o tipo de pessoa que eu e você seremos é resultado do meu posicionamento do teu. Porque não teve nada que Deus fez por eles que desse a eles uma convicção, porque até aquele momento eles ainda tinham deuses estranhos no meio deles. Porque essa é a jornada. Porque o ser humano, ele, como diz lá no livro de Lucas, capítulo 5, verso 11, que eles largaram tudo. Pedro largou uma rede cheia de peixe para seguir Jesus. Amém? Uma decisão fantástica de fé. Só que no capítulo 21 ele volta a pescar.
porque ele tinha decidido ali, mas guardou uma semente no coração dele para ele voltar atrás. E a gente precisa, sabe, querido, nessa jornada chamada vida, que é andar pela fé, que o apóstolo Joel, em Volta Redonda, ele chama de queimar o navio. Fala para o teu irmão, queima teu navio, meu irmão. Porque conta uma certa história que um navegador aí procurava grandes terras para habitar. E ele levou um navio cheio de pessoas, que essas pessoas habitariam essa nova terra. Aí um dia ele parou num determinado local e ele falou, a terra é essa. Aí virou para a tripulação, mandou a tripulação descer do navio, tirar tudo que tinha no navio, e depois ele virou para a tripulação e falou, vai lá agora e queima o navio. Queima o navio. Aí o pessoal ficou olhando e falou, meu chefe, mas o senhor vai queimar o navio? Como é que a gente vai voltar? Ele falou, não vim para voltar. Porque a grande questão é que a gente deixa uma linha aberta para voltar, querido. E vou te falar, ovelha, a linha que você deixou aberta para voltar é a linha que muitas vezes o diabo vem para te perturbar. Você está ouvindo ou não? Então, será que não chegou a hora de tu queimar o teu navio? Toma uma decisão firme. Josué, ele falou com eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu estava pensando, por que o Espírito Santo me deu esse tema, é tempo de decidir? Porque tem muita gente confusa. A pandemia trouxe um desequilíbrio para a igreja muito grande. Porque verdadeiramente agora que era hora de aparecer os crentes, querido, que tem convicção em Deus, que bota o joelho no chão e combate, que luta pela família, que luta pelos vizinhos. Porque se a igreja não se levantar, porque a Bíblia diz que ai da terra se não fosse pelos escolhidos, ai da terra, senão nós não estivéssemos aqui. Agora, está precisando de pessoas como Josué, andando no meio de um povo que não decidia, mas ele estava decidido. Porque você pode estar cercado de pessoas que não sabem o que quer, mas você tem que saber o que você quer. Porque Josué estava conduzindo o povo. Porque, na verdade, a Bíblia diz que o amor do mundo não agrada a Deus. As pessoas, a igreja deveria contagiar o mundo, não ser contaminada pelo mundo. Porque, na verdade, Deus não quer, de maneira nenhuma, que eu e você passe por certas situações para crescer. Mas, infelizmente, quando a gente olha para a Bíblia, a única forma de algumas pessoas crescerem é passar por algumas situações. Porque quando tem deserto, qualquer pingo d'água é chuva. Quando tem deserto, a pessoa acha 10 centavos ali, ela vem, quanto é o dízimo? 1 centavo, troca para mim, eu tenho que tirar primeiro o dízimo. Daqui a pouco, quando vem a abundância, ela esquece daquilo que Deus é. Porque Deus deixa de ser prioridade. Porque Josué estava dando a ele uma opção, porque se você olhar, Josué toma essa decisão no capítulo 24, quando Josué morre, eles se desviam para tudo quanto é lado, Deus tem que mandar juízes. Os juízes, porque eles se desviavam. Aí daqui a pouco estavam lá passando tudo na mão do demo de novo. Deus limpou, cuidou, está igual lá no livro de Marcos, dizendo que um espírito limpo e adornado, porém vazio. Porque não adianta nada eu ser da igreja e estar vazio de Deus. Você está me ouvindo ou não? Porque eu tenho que aproveitar a oportunidade que eu tenho nesse relacionamento com Deus, que é um posicionamento que eu tomei para crescer. Porque senão o desânimo bate na tua porta e você não está pronto. Você não cresceu quando tinha que crescer. Aí o que acontece? Você não se fortaleceu, perde a guerra. Porque é um combate. E esse combate é espiritual. Pastor, o dia que acaba? O dia que tu entrar na glória, querido. Você está me ouvindo ou não? Então a gente precisa decidir. Precisamos ser. Esse ano tem. Uma das chamadas desse ano para a igreja é tempo de decisão. É tempo de decidir.
Falou, vocês querem servir? E você olha mais para frente, que eles falam, não, longe de nós deixar de servir ao Senhor. Mas sabe que eles estavam agarrados? No testemunho daquilo que Deus tinha feito por eles. Não naquilo que estava dentro do coração deles. Porque Deus não quer trabalhar contigo no exterior, Ele quer trabalhar contigo no teu interior. Porque se Deus não tem espaço no teu coração, Ele não tem espaço na tua vida. Você está me ouvindo ou não? Então, a oportunidade de crescimento, porque quando Elias ficou 3 anos e 6 meses sem chover em Israel, 1 Reis capítulo 18, 3 anos e 6 meses sem chover em Israel, porque Elias profetizou que não chovesse, tanto que Tiago, capítulo 5, diz que Elias era um homem comum, e diz para não chover, não choveu. Por que Deus respondeu a oração de Elias para não chover 3 anos e 6 meses? Porque Elias estava posicionado para Deus responder a oração dele. Espera aí, pastor, e o povo de Deus? Estava tudo fora da posição. Ficou 3 anos e 6 meses sem chuva, querido. Esse negócio dessas coisas que acontecem aí não é nada novo, não. E Deus estava onde? Bem no céu olhando. E o profeta na terra, que não haja chuva, não choveu. Mas o profeta Deus sustentou. Só que quando Elias foi lá, a primeira coisa que ele foi arrumar o altar da igreja. Porque se a igreja não tivesse arrumada, não haveria mudança. Porque o que eles estavam precisando de chuva, o que eles estavam precisando? Então, Elias, primeira coisa que ele fez, acabou com todos os altares de idolatria de Israel. Sabe qual é o lugar mais seco do país aqui, querido? O norte. É o lugar da maior idolatria no país. Elias foi lá em Israel, acabou com toda a idolatria, matou os 400 profetas de Baal. Só que Elias deu uma palavra para eles antes de a chuva vir, que Elias falou: se o Senhor é Deus, vocês sirvam. Se é Baal, sirva Baal. Porque nós precisamos decidir. Nós não podemos ser pessoas que caminhamos com dúvida. Esse relacionamento, quando nós dobramos o nosso joelho, quando o obreiro vem aqui, vamos dobrar o joelho, por essa causa, me coloco de joelho diante do Pai. Querido, isso tem que ser um esplendor de glória na tua vida. A reunião, você está no culto, eu e você tem que ser a manifestação de Deus, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém ou amém? Nós decidimos isso. Fala, eu estou aqui nessa noite porque eu decidi isso, amém? Então, se eu decidi, eu não vou desistir. Eu decidi que sou usado por Deus, eu decidi que Deus vai usar minha vida, eu decidi que vou ajudar outras pessoas. É isso aí, porque é esse tipo de pessoa que Deus está procurando, querido. Quando tu olha para a Bíblia, o que mais nós encontramos são pessoas que já decidiram. Amém? Pessoas que venceram com Deus. Quando tu olha para a vida de Moisés, a Bíblia diz que quando Moisés se apresentou diante de Deus, ele era um cara que ainda era meio... Ele tomou uma decisão de fugir do Egito. Mas a partir dali, o que seria a vida dele? Porque não era aquilo que era a chamada dele. Porque a primeira coisa é que Moisés foi salvo da morte. Você sabe disso, né? O faraó mandou matar todos os filhos dos judeus e Moisés foi salvo da morte. Porque ele foi criado, porque Deus já trabalhava na vida dele. Ovelha, você chegou até aqui porque Deus estava trabalhando na tua vida. Deus estava aguardando na tua vida. Mas sabe por quê? Porque tem um propósito na tua vida estabelecido. E Moisés foi para casa, foi ser criado em casa, com a filha do faraó pagando. Deus é tremendo, né? O capiroto foi pagar para criar Moisés. É isso aí. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece, irmão. Você está ouvindo ou não? E Moisés criado dentro de casa pela mãe, ainda com recurso do faraó. Só que chegou a hora de Moisés ir viver a vida dele. E sabe onde foi a escola de Moisés? Quem sabe? No deserto. Porque Moisés saiu do palácio para o deserto. Porque senão o palácio podia atrapalhar
a jornada dele. Sabe por que tem algumas pessoas que travam um milagre na vida dela? Porque o palácio passa a ser mais importante do que a chamada delas. Deus teve que tirar Moisés do palácio e colocar no deserto por causa da chamada. E o tempo de palácio foi 40 anos. Quantos anos? E o tempo de deserto? 40 também. Cuidando de cabrito. Então agora ele tinha duas bases, porque ele tinha que ser um cara decidido. E detalhe, quando ele chegou, que ele viu a sarça ardendo, ele não estava pronto ainda. Ele foi por causa do fogo, ele não foi por causa de Deus. Oi? Você está ouvindo ou não? Está assim, já estou animado, vou rodar. Um montão de gente atrás de fogo e não atrás de Deus. Porque se Deus não tivesse, se não fosse o fogo, não atraía ele. Porque na verdade, Deus não quer que você seja atraído por fogo, Deus quer que você seja atraído por ele. Pastor, se eu tenho uma implicância com isso? Não tenho não, querido. Eu tenho implicância com mentalidade errada, que não cresce. E Moisés foi até para ver o fogo. Peraí, deixa eu ver por que aquela sarça não apaga. Aí ele ouviu a voz de Deus. Porque quando você é atraído por aquilo que Deus faz, Ele pode falar contigo. Porque o primeiro sinal, Ele está te atraindo. Porque Deus, Ele tem uma estratégia para bater um papo contigo. Agora, a questão é se nós somos atraídos ou não. E o texto diz que ele saiu de lá outra pessoa, porque ele saiu com uma missão. Saiu com uma? Porque Deus vai transformar tudo na minha vida e na tua, mas Ele vai sempre nos dar uma missão. Eu não valia nada, tigrão, tudo de ruim tu já falar de mim. Aí um dia entrei lá, saí com uma missão. E ele falou assim para mim, estou te colocando novas vestes, ai de você se tu não seguir. Falei, tá bom, estou aqui. O caminho é esse aí mesmo? Então tá. Porque é assim, querido. Porque quando Pedro fez aquelas pescas maravilhosas, que ele ficou maravilhoso, uau, o Senhor, Jesus falou, vem cá, cara, vou fazer de você pescador de homens. Porque a paixão de Deus é por pessoas. Deus é apaixonado por você, porque está apaixonado pelo teu vizinho. Você está me ouvindo ou não? Então, se você quer transformar algo na tua vida, deixa Deus te dar uma missão. Porque Moisés, ele saiu do deserto de cuidar de cabrito e virou autoridade no Egito, que a palavra dele era maior do que qualquer coisa lá. Porque ele ia lá, eu não sei como é que com tanto ódio que o faraó recebia Moisés. Porque o faraó, Moisés falava, assim vai acontecer, que ele virava as costas, o Egito era arrasado. Porque quem virou autoridade no Egito foi Moisés. Mas ele saiu do deserto. Pastor, estou passando uns negócios aí, pode ser tempo de treinamento, meu irmão, amém ou não amém? Para aquilo que Deus tem como autoridade para a minha vida e para a tua. Porque é isso. Agora, Deus precisa de encontrar contigo uma pessoa decidida. Uma pessoa que sabe o que quer. Eu estou na igreja porque amanhã, para me morrer, sei lá, nem sei por que eu estou na igreja. Por que você está na igreja, meu irmão? Porque você ama Jesus, amém ou não amém? Você está crescendo nele. Essa é a jornada com Deus. Porque Deus precisa nos encontrar pronto. E como é que Ele está nos aprontando? No dia a dia. Então, quanto mais liberdade eu dou a Deus, para Deus trabalhar na minha vida, mais o projeto dele vai crescendo. Ou você acha que Deus entrega as coisas na mão de qualquer um? As coisas de Deus é séria, querido. Por que a igreja perdeu tanta revelação de Deus? Porque a igreja se tornou religiosa e não consagrada. Você está me ouvindo ou não? A igreja ela precisa sair dessa questão religiosa que ela está vivendo. Porque a religião está botando Deus de fora. Está deixando Deus do lado de fora, querido. Por causa de coisa humana. Por causa de carne. E não é isso. Porque essa é a explicação que Josué está dando para o povo aqui. Porque Josué, ele era o instrumento, a palavra de Deus. Ele era a voz de Deus. E às vezes ele tinha que falar mais firme, porque o negócio estava fugindo do controle. E Josué é daquela geração que morreu no deserto. Ele já tinha um testemunho de pessoas que caminharam com Deus e não chegaram lá. Você está ouvindo ou não?
Deus não está querendo mais uma geração que não chega lá, querido. Ele quer uma geração que avance, que chega lá. Uma geração que conta, que tenha testemunho de vitória. Uma geração que vence a batalha no mundo espiritual, que traz resultados para a terra. Essa é a geração que Deus quer. Só que não dá para ser assim sem se posicionar. Porque quando a gente olha para a vida de Isaac, a Bíblia diz que... Qual era o nome da esposa de Isaac? Rebeca, né? Que a Raquel é da outra. Rebeca era estéril. Rebeca era? Qual era o testemunho de Isaac? A mãe dele era estéril. Isaac quase não nasceu. Isaac nasceu por intervenção da crença de Abraão. Porque se dependesse de Sara, naquele momento, lá no livro de Hebreus capítulo 11, diz, ela entra como herói da fé, diz que ela, por causa da fé, ela foi mãe. Depois ela mudou aquilo, porque ela decidiu também. Mas se não é isso, ele não nascia. E quando Isaac casou com Rebeca, Rebeca era estéril. Rebeca era? Só que Isaac não aceitou isso. Ele se levantou, ele se posicionou contra. Ele decidiu. E o texto diz que ele orou ao Senhor e Rebeca engravidou. Está escrito lá, em Gênesis capítulo 26. Isaac orou ao Senhor e Rebeca engravidou. Quem orou? Isaac. Não, fala para o fulano orar para mim. Querido, é tempo de decidir. É tempo de posicionamento. Pastor, mas eu não posso ficar contando com as pessoas para me ajudar? Até quando? Até quando o mundo espiritual vai olhar para você com um comportamento infantil? Pastor, o senhor está... Não, estou descansado, tá, meu irmão? Estava em casa agora, deu uma descansada e tal, para vir para cá bater um papo contigo sobre esse assunto aí. Amém ou não amém? Porque Deus está precisando levantar uma geração que se oponha ao que está acontecendo. Ai, vamos chorar. Essa igreja não, querido. A igreja não é essa não, a igreja é que se levanta. E qual foi o testemunho de Isaac? Rebeca engravidou. Porque ele decidiu. Um outro que o Espírito Santo me mostrou aqui foi Jacó. Jacó também. Jacó foi outro. Saiu de casa sem nada. Nós tomamos uma decisão também. No livro de Gênesis, capítulo 28, ele tomou uma decisão, fez um voto com Deus. Foi para lá, ficou 21 anos lá. No capítulo 31, Deus falou: eu sou o Deus de Betel, que tu me fez um voto. Deus estava presente. Deus estava olhando para Jacó. Deus estava recebendo o voto de Jacó. E o texto diz que Jacó voltou para casa e quem foi recepcionar ele foi o irmão dele, o mesmo que perseguiu para ele fugir de casa. E o irmão foi lá recebê-lo, já estava tudo mudado, abraçou, beijou, estava tudo transformado. Mas por quê? Porque lá do outro lado, a não sei quantos mil quilômetros, Jacó tinha decidido. Porque quando eu decido aqui, o mundo espiritual se move. Você está me ouvindo ou não? E ele voltou para casa, já estava tudo transformado. Porque a transformação começa com um posicionamento nosso. Amém ou não amém? Fala, a transformação é resultado de um posicionamento meu. Então é necessário, querido. Pastor, eu tenho que fazer o quê? Tu tem que se posicionar, querido. É necessário. O que eu tenho que fazer? Posicionar. Me levantar contra. Eu estou esperando Deus e Deus está acreditando em você. A gente está esperando Deus e muitas vezes Deus está acreditando na nossa própria vida. Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, abre em Hebreus 11.
Eu sei que talvez você já leu isso aqui várias vezes, mas eu quero ler contigo novamente, a partir do verso 6. Amém? Achou aí? A partir do verso 6. Ora, sem fé é... Fala, impossível. Então, se é impossível, é importante que a gente dê uma olhada para isso. Como anda a nossa fé? Porque o testemunho que vem a partir foram pessoas que se posicionaram, decididas, que não tinha desequilíbrio, porque era aquela cobrança que Josué estava fazendo. Se o Senhor é Deus, serviu. É o Senhor que é Deus? Aí em diante diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado de coisas que ainda não serviam, temeu para a salvação da sua família e preparou uma arca, pela qual condenou o mundo, que foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, fez o quê? Obedeceu. Pela fé, pela certeza, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou em terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, do qual artifício construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz. Sara foi mãe pelo quê, querido? Pela fé. E deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Por isso também de esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Morreram na? Morreram na? É aqui que eu quero parar. Eles morreram na? Sem ter recebido. Mas de maneira nenhuma eles abandonaram. Porque sabiam o que queria. Porque estava decidido. Não é tempo da igreja se desviar. É tempo da igreja se aproximar. Porque é pela fé. Porque a única forma de agradar a Deus é pela fé. A única forma de agradar a Deus é a igreja manifestando fé. Fé, fé, fé. Esse tem que ser o batidão da igreja. Porque eles morreram na fé. Isso me alegra. Nada. E o que eles passaram? Aí ele começa a dar uma lista que um foi cortado no meio, outro foi jogado na cova dos leões, outro, mas mesmo assim a fé dele estava lá. A fé estava presente. Porque eles decidiram que o Senhor é Deus. Decidiram o quê? Que o Senhor é Deus. Porque eu não posso ser alguém que esqueço disso rapidinho. Aí daqui a pouco eu estou com a porta toda escancarada, podemos entrar e fazer o que quiser, querido. E aquilo que eu estava conquistando, ficar para trás. Porque eu preguei uma mensagem aqui no passado que eu já avancei muito para desistir, meu. Amém ou não amém? Por quantas coisas que você já passou e eu. Vamos embora, queridos. Amém? Porque quando no céu contam um testemunho de alguém que se desviou, é alguém que não abraçou a verdade de Deus. Porque qual o motivo que eu estou na igreja? Eu estou porque eu gosto de cantar. Eu estou, essas coisas fazem parte. Você está devolvendo a Deus aquilo que Ele te deu. Isso é importante. Eu estou na igreja que eu gosto de... Irmão, você tem que estar na igreja se você gosta de Deus. Amém ou não amém? Você descobriu o amor dele por você. Porque nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Bate com o pé no chão, fala: nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque esse amor foi colocado dentro do meu coração.
posicionamento que eu tenho, pastor? Sei. Eu sei que Deus apoia, querido. Deus apoia. Posicionamento de fé. Que Deus apoia posicionamento de pessoas que mudaram. A Bíblia fala de um rei chamado Uzias. Como é que é o nome dele? Se eu não me engano, segundo Crônica, capítulo 25, fala desse rei. Esse rei foi criado na igreja. Foi criado com 5 anos de idade, ele já era rei em Israel. E ele reinou 40 anos, fiel a Deus, caminhando. Só que ele se desviou. Ele se desviou, até os filhos dele, ele passou pelo fogo. E Deus olhando para ele. Só que começou a acontecer uns negócios para ele, porque às vezes abandonar a fé é a porta que o inimigo queria para completar a carreira que ele já vem tentando há muito tempo na vida das pessoas. E esse rei, eu fico maravilhado com Deus, sabe? Olha para a pessoa e fala assim, ó, Deus te ama muito. Deus ama muito. Esse rei, querido, um rei endemoniado, um cara que fez um monte de tolice, mas ele virou para Deus e se arrependeu. Deus restaurou a vida dele, restaurou o reinado dele. É porque a história dele é muito grande. Depois você olha lá, rei Uzias. Deus restaurou. O amor de Deus é grande demais, querido. Só que Ele quer que eu e você vá embora com esse amor, nessa jornada, nesse apoio. Porque, sabe, querido, qual é o momento que nós estamos passando? Tempo de crescimento. Fala comigo, tempo. Esse vai ser o tema do nosso jejum, semana que vem. Tempo de crescimento. Esse vai ser nosso ato profético. Porque é tempo de crescimento. Esse tempo, porque a Bíblia diz que Deus faz distinção entre aqueles que servem ao Senhor e os que não servem. Ele não faz distinção a quem está na igreja, Ele faz distinção a quem é posicionado, que tem um posicionamento, que tem um relacionamento íntimo com Ele. Espera aí, vamos ali naquele grupinho ali, ver se Deus desce ali. Querido, isso é religião. Eu fui para Jerusalém, para onde? Eu fui para Jerusalém, vou voltar lá novamente, em nome de Jesus, eu e minha esposa, amém? Vou lá com um testemunho de vitória e vou entrar em Jerusalém com a cabeça de um gigante na mão. Vou lá em Jerusalém com a cabeça de um gigante na mão. Vou lá em Jerusalém agradecer a Deus. Aqui, Senhor. Está aqui a cabeça do Golias, olha só. Em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? É pela fé, amém ou não amém? É isso aí. E eu fui em Jerusalém, sabe, querido? E ali em Jerusalém, eu sempre fui uma pessoa que busquei muito a Deus, e busco ainda até hoje. Tenho um amor, eu tenho um prazer muito grande. Se você perguntar assim, pastor, o senhor quer estar lá no shopping, no ar-condicionado, ou aqui dentro da igreja buscando a Deus? Eu quero estar aqui. Eu vou para o shopping também. Pastor, não é pecado não, né? Não. Aí você tem até que ir mesmo. Ir para o shopping com dinheiro para comprar, porque comprar é bom. Ninguém fala amém essa hora. E um relacionamento com Deus, sabe, querido? Falei, meu Deus, e eu saí daqui numa expectativa, caramba, quando eu chegar em Jerusalém, vou separar ali, eu vou segurar na orla de Jesus em Jerusalém. Você imagina eu naqueles lugares, meu Deus, onde o Senhor está? E eu passando os dias e eu não tinha nenhum relacionamento com Deus lá, além do que eu tinha aqui. A palavra, o poder, a unção descendo lá e eu ali, só que eu queria mais. Eu estava todo metido, que com o meu relacionamento com Deus aqui, eu achava que Jerusalém ia aumentar mais. Aí já 10 dias eu em Jerusalém, já me preparando para voltar, eu lá em Tel Aviv, falei, rapaz, achei que eu ia vir para Jerusalém, ia pegar na orla de Jesus aqui em Jerusalém. Aí eu dobrei o joelho lá no hotel, no quarto, assim, de frente para o Oceano Pacífico, tomei uma de Deus. Deus falou para mim assim, eu sou o Deus lá do teu quarto, lá no Brasil. Eu sou o Deus do teu quarto lá no Brasil.
Rapaz, ele estava me olhando aquele tempo todo ali, sabendo do meu coração, porque eu estava achando que só em Jerusalém que eu ia encontrar com ele. Eu estava encontrando com ele no meu quarto todo dia. Você está me ouvindo ou não? Você carrega Deus dentro de você, querido. Amém ou não amém? Você tomou uma decisão, agora você carrega Deus dentro de você. Você não é Sansão que o Espírito Santo teve que sair de você. Você é alguém que Deus está ampliando o relacionamento contigo. Porque é o que Ele quer. Porque Deus apoia a gente decidida. Vou falar algumas coisas para você, querido, a respeito disso, desse tempo de crescimento, porque é isso, só isso, e nada mais que Deus quer. Desse posicionamento. Se quiser anotar aí. Porque é importante a gente saber que o interesse de Deus é pelo nosso crescimento espiritual. Anota aí, o interesse de Deus é o meu crescimento espiritual. Todo investimento do reino dos céus é no teu crescimento espiritual. Pastor, quando eu não estou crescendo, você está dando trabalho a Deus, querido. Trabalho aos anjos. Porque você já viu, tem gente que dá, é rapidinho, cara. Se rende, se entrega, cresce, consagra. Daqui a pouco está fazendo a obra de Deus, mas tem gente, irmão, que só pega no tranco. E nem no tranco pega. Que tipo de pessoa você é? Está dando trabalho a Deus ou está trabalhando para Deus? Porque quem trabalha não dá trabalho. A igreja tem que parar de dar trabalho ao céu e trabalhar para o céu. Deus só está vivendo a vida dele cuidando de problema da igreja. A igreja deveria cuidar do problema do mundo. E estou animado com essa mensagem. Estou batendo? Estou não, estou? Nós precisamos saber qual tipo de posicionamento a gente está tendo diante de Deus. Porque ficamos de pé, porque estamos crescendo. Amém ou não amém? Fala, só fica de pé quem está crescendo. Eu estou vendo ali a filhinha da Carol, do Felipe correndo ali, mas outro dia ela estava no colo, essa neném. Ela corria quando estava no colo? Por que ela está correndo? Porque ela está crescendo. Agora ela pode ficar em pé sozinha. A grande questão é que tem gente grandão e o Espírito Santo tem que carregar até hoje. Pastor, mas eu gosto do colinho do Espírito Santo. Eu sei, meu irmão. Mas que dia que o Espírito Santo vai usar você para salvar alguém? É tempo da igreja despertar. Ah, volta logo, Jesus. Para quê? Para esse monte de gente morrer e ir para o inferno? Teus parentes, irmão. É um bocado lá. Não gosto dessas mensagens. Vamos lá, querido. Só ficamos de pé porque estamos crescendo. Amém ou não amém? Sabe por que a gente está de pé? A PVU? Porque a gente está crescendo. Ou você já me viu aqui, gente, a SOS Igreja, me ajuda, senão na pandemia a gente vai fechar. Se Deus não cuidar disso aqui, não vai ser eu que vou cuidar, não. Primeira coisa que eu fiz foi liguei para a dona do prédio. Falei, vem cá, a gente vai fazer como isso aqui? A senhora viu aí o que aconteceu? Quer que eu mande uma foto? Não, pastor, deixa comigo. Estamos eu e ela aí num relacionamento. Que isso aqui é de Deus, amém ou não amém? Porque você olha lá, nós lemos um texto lá que o pessoal pela fé. Então isso aí não era coisa, ele descobriu qual era o caminho e depois eles abandonaram, não, eles se posicionaram para chegar naquela posição lá, de até a morte eles mantiveram a fé. Eles cresceram para isso. Porque se não houver crescimento, que é resultado de um posicionamento meu e seu, nós não ficaremos de pé. Não ficaremos. Porque gente fraca, Hebreus diz, fortalecer o joelho tremente. Para nós nos fortalecermos. Porque a transformação de Deus transforma o que você estiver vivendo. Por isso que Deus quer a transformação.
Por isso que Josué estava lá. Gente, olha só, mostra para mim, vamos mostrar para Deus qual é o posicionamento de vocês. E que Deus pode esperar de você. Porque eu vou te falar uma legal aqui, se você está sendo transformado, é porque você está crescendo. Amém ou não amém? Pastor, eu tenho uma dificuldade. Eu vejo gente falando para mim que tem preguiça de vir para a igreja. Agora com esse negócio de como é que é o nome? Online, internet. Não vem mais. Como é que eu posso colocar certas coisas dessa terra na frente do meu relacionamento com Deus? Aí eu vou crescer como? Aí eu vou estar forte? Não. Porque como é que eles chegaram naquela posição? Porque a fé vem pelo... Aí o combate chega, eu estou fraquinho. Vou estar de pé? Não. E a tendência natural é que o demo vai levando vantagem, e o ser humano vai só descendo. Porque transformação de vida é prova do meu crescimento. Porque tudo aquilo que eu preciso transformar é resultado do meu crescimento. Ah, mas eu entrei na igreja ontem, assim, assado. Eu entrei na igreja, porque às vezes o testemunho que a pessoa vem contar é esse, parece até que gosta disso, né? Irmãos, eu entrei na igreja cheia de demônio. Aí vem um culto de libertação, ainda está cheio de demônio ainda. Testemunho que Deus quer de libertação, amém ou não amém? É isso que Deus quer. Que Deus está fazendo alguma coisa contigo e está limpando o território. Que toda e qualquer porta aberta que o diabo tinha na tua vida está sendo fechada. Mas está fechada por quê? Por causa do teu crescimento. Bote no teu peito e fala, eu estou crescendo. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha vida. Porque eu estou crescendo. Porque eu estou andando. Alguém vai contar uma história de herói da fé na minha vida. Porque pelo teu crescimento, a forma de enxergar a vida muda. Pelo teu crescimento, a forma que você enxerga a vida muda. A visão que você tem da vida, a visão que você tem. Porque o plano espiritual precisa se abrir para você. Pastor, mas eu só visitava a igreja. E querido, desculpa, igreja é o pior lugar para se perder tempo. Senão a gente passa um tempo aqui e daqui a pouco a gente está no mundo novamente. O inimigo só vai rir da nossa cara. Mas na verdade eu cheguei aqui de um jeito. Tomei um banho, aí tomei outro, e a palavra veio, porque ele limpa pela palavra. Ele corrige pela palavra. Ah, vou te dar um câncer para te corrigir, vou te dar. Deus não faz isso, querido. Deus corrige pela palavra. Se você der ouvido, se não der, você vai viver a vidinha que você quiser, porque Ele te ama do mesmo jeito. Pastor, Deus me ama se eu der ouvido e ama também se eu não der, ama. Se você estiver rejeitando essa mensagem agora, Ele te ama de qualquer jeito. Não tem problema. Mas que Ele está querendo tratar com o teu interior, tá. Porque Ele quer ver uma pessoa em franco crescimento. Uma pessoa que teve um encontro com ele, caiu do cavalo porque estava perseguindo, daqui a pouco saiu, estava sendo perseguido porque estava pregando o evangelho. O mesmo perseguidor agora era perseguido, o apóstolo Paulo. Mas por quê? Porque deu um salto muito grande, crescimento. Porque Deus não quer só que a gente seja uma pessoa da igreja, mas que eu e você sejamos a igreja. Está cheio de gente sem Cristo aí que só ouviu falar de Deus, e o modelo de adoração deles está errado. Eles estão na porta pedindo esmola. O modelo de adoração está errado, porque acha que conhece Deus. Não conhece, não tem revelação, não tem discernimento espiritual. Não tem, não pode ser usado, porque não tem. E a igreja não pode se comparar. Eu não sou melhor, mas nós temos um relacionamento com Deus. Nós temos esse apoio.
Alguém dá um testemunho para mim que um crente cantou uma canção, ressuscitou a irmã que estava morta. Isso é igreja. Alguém dá um testemunho que chegou um câncer, mas não aceito, não aceito, na autoridade do nome de Jesus vai ter que soltar minha família. Mas se, não sei, a gente não manda na fé dos outros, mas na nossa fé a gente manda. Nós não vamos nos entregar. Falei, eu não vou me entregar. Se depender de mim, eu vou bater de frente, seja o que for. Tem um crente aqui nessa terra, amém, irmãos? A tua família vai ser isso, aquilo não vai não. A tua mãe não vai não. Teus filhos não vai não, porque tem um crente lá naquela casa, meu irmão. É um crente posicionado, um crente que decidiu servir o Senhor. Tem alguém aqui que decidiu servir o Senhor. E o Senhor apoia quem decide servi-lo. Você está me ouvindo ou não? Porque fracasso é resultado de mentalidade errada. O que fracasso? Mentalidade errada. Toda vez que o povo de Israel fracassou, é porque eles permitiram que uma mentalidade errada tomasse a vida dele. Amém? Então terminamos, estamos na igreja para ser transformados. Porque a igreja fica de pé onde as pessoas estão sendo transformadas. Olha para a pessoa que está ao teu lado, você vai ficar de pé, né? Vai vir vento, tempestade, o que for que vier acontecer no mundo, você vai ter de pé, porque você está sendo transformado. Essa igreja está transformando você. Não é melhor do que ninguém, mas só que valoriza a palavra. Valorizo a palavra, porque eu preciso caminhar com gente decidida, porque gente decidida recebe o apoio de Deus. Pastor, mas já entrou uma dúvida tremenda no meu coração. Então o inimigo já está levando vantagem sobre a tua vida. Não, você não é essa pessoa. Você está sendo treinado para vencer. Essa é uma escola de vencedores. Amém ou não amém? Fica de pé, querido. Quero orar contigo, cantar uma canção. Dizendo para você que Deus está atrás de pessoas que vai até o fim, amém ou não amém? É isso aí, até o fim, que tomou uma decisão, porque às vezes a pessoa toma uma decisão no altar, que ouve uma palavra, toma uma decisão, aí ela vai para casa e ela é contaminada pela atitude do inimigo. Faz isso não, querido, não, faz isso não. Tua vida está na mão de Deus. O povo saiu de casa, Deus falou, vai lá ver a terra que eu vou dar para vocês. Eles entraram na terra, a terra manava leite e mel, verdadeiramente. Deus falou, é uma terra que mana leite e mel. Sabe por quê? Deus nunca vai dizer para você que o teu futuro é de fracasso. O teu futuro é de sucesso. Ele diz, uma terra que mana leite e mel. Eles foram lá, olharam a terra, pegaram no fruto da terra. Mas sabe quando eles voltaram? Sabe o que eles falaram? A terra realmente mana leite e mel, mas devora seus moradores. Estavam contaminados. Gente decidida não é contaminado pela visão do demo. Não deixa a visão do demo contaminar você não. Eu não sei o que você está vivendo na sua casa. Deus está trabalhando a teu favor. Deus tem um testemunho de vitória para você dar. Declara assim comigo nessa noite. Fecha teus olhos e fala, Deus tem um testemunho de vitória para mim. Pastor, mas essa porta está fechada. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, meu irmão. Deus cuida de mim. Eu quero que você ore, querido.
Eu quero que você seja uma pessoa posicionada. Já estou vendo gente orando. Você é uma pessoa posicionada. Você conhece o Espírito Santo de Deus. Você conhece aquele que levou e entregou a vida dele por você. A tua vida, o teu trabalho, o teu futuro está na mão dele. Está na mão dele, querido. Oxa, canta lá, baixeira. Que você chegou aqui hoje, você é uma pessoa a desistir. Você não chegou aqui para desistir, não. Você não veio hoje entregar nada. Você veio aqui para crescer. Você veio aqui para avançar. Oxa, canta lá, baixeiro. A gente está debaixo desse céu, meu irmão. Um céu de uma igreja posicionada. Uma igreja que avança. Aleluia. Eu estou avançando. Oxa, canta lá, baixeiro. Cantará, baixeiro. Ora mesmo, querido. Crente posicionado, ora a Deus, ora a Deus. Fala com Ele que Ele te deu uma oportunidade, querido. Você pode, você é decidido, você sabe quem você está servindo. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Senhor do teu casamento, o Senhor da tua vida financeira. É Ele que ajusta tudo.